começar aqui. Boa tarde, então, sejam bem-vindos para a nossa aulinha. Hoje é quinta-feira. Nós teremos aula, então, de matemática, arte. Já vai ser comigo, tá? A partir de hoje, a professora Juliana não dará mais aula, vai ser comigo mesma. Então, a Pro vai dar aula de arte e também vocês têm inglês, tá? Fazendo as atividades de matemática no livro de exercícios complementares, tá? Então, lá nas páginas 45 a 51, a gente está dando continuidade ainda nessa unidade, né? Assim que nós concluirmos as atividades do livro de matemática de exercícios complementares, nós passaremos para a próxima atividade, tá? Então, vamos pegar o livrinho de exercícios complementares. É importante vocês saberem, nessa unidade 9, essa questão do gráfico, tabela, há uma diferença, então, nessa coleta de dados. Tem alguns dados que eles estão dispostos em tabelas, tem alguns dados que eles estão em gráficos. Então, aqui, por exemplo, isso daqui é um gráfico, tá, pessoal? Gráfico. Isso daqui, ó, deixa eu achar uma tabela só para exemplificar para vocês, tá? Assim que carregar, né? Isso daqui é uma tabela, tá, pessoal? Aqui eu também tenho dados, ó, tá? Eu também tenho dados. E aqui, aqui eu tenho um gráfico, então, tá? Há uma diferença entre gráfico e tabela, tá? Então, olha só, como está falando ali, no enunciado que nós lemos, né? Cada quadradinho desses daqui, ó, representa 50 votos. Então, a gente tem aqui uma sequência de 50 e 50, ó. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, né? Vai de 50 e 50, tá? É importante fazer como está o gráfico aqui, tá? Na hora que vocês forem pintar, é para pintar os quadradinhos de acordo, né, com as informações. No caso, a gente tem aqui amarelo, quantos? 250 votos. Então, olha só, aqui eu tenho 50 votos, não é 50, é 250. Então, você vai chegar lá no 250, onde tem o pontilhado, né? Vai seguir o pontilhado e vai pintar aqui, aonde tem a barrinha. Não se pinta aqui no pontilhado, pessoal. E nem faz um traço, tá? Por exemplo, eu vou fazer só assim, ó. Vou só marcar. Não. O gráfico, a gente tem que pintá-lo, tá? Então, eu vou orientar vocês a pintar da forma que está aqui, ó. Você vai pintar a quantidade que está sendo indicada, tá? Não é somente fazer um risquinho. E essas informações que você irá pintar, você tem que pintar no valor que está sendo orientado. Então, no caso aqui, o amarelo, né? O grupo amarelo ali, o time amarelo, ele tem 250 votos. Então, você vai pintar até o 250, tá bom? E é pintar aqui, ó, nessa barrinha, não no pontilhado, tá bom? É importante que vocês saibam preencher o gráfico corretamente, tá, pessoal? A Pro já vai deixar aqui, ó, tá? É uma continuidade da aula anterior, né? Professor, eu não tô conseguindo enxergar. Vou aumentar, então. Então, olha só. Essa questão ficou dessa forma, tá? Precisam ser atendidos, então, 30 pessoas a mais na casa do repouso para que o número seja igual ao de pessoas atendidas no lar de idosos, tá? E agora, escrever os nomes como estão aqui. O primeiro é a feijoada, Já fiz. salada de frutas, o terceiro arroz e o quarto legumes, tá? De acordo com as informações que a Pro leu ali e explicou tudinho para vocês, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui o nosso gráfico, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pintar o nosso gráfico, tá bom? Seguindo essas informações. Então, a gente vê aqui que no gráfico está de 10 em 10, né, pessoal? Então, o jogador magrinho recebeu 80 votos. A gente vai pintar lá no 80, Rômulo 20, lá no 20, seguindo toda aquela explicação que a Pro já deu anteriormente. André Russo, 50. Vamos lá pintar no 50. E o Marquinho, 30 votos. Então, a gente vai lá para o gráfico.
Então, aqui vocês vão pintar, olha só, o meu está aqui pintadinho de azul. Não precisam pintar a cor de azul, tá, pessoal? Vocês podem pintar a cor que vocês quiserem, tá? Pode usar a cor que vocês quiserem aí para vocês pintarem, tá bom? Aqui no meu gráfico está com a cor azul, mas vocês podem usarem as cores que vocês quiserem, pessoal, tá? O importante é que vocês sigam as orientações que estão sendo dadas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o magrinho. Olha só, 80. Olha aqui no 80. Rômulo, quantos? 20. André Russo, 50. Vejam só, pessoal, que aqui, ó, a gente utiliza aqui esse pontilhado para a gente seguir, ó, seguir retinho e saber que aqui deu 50, tá? Mas nunca fazer a pintura aqui no meio, aonde está o pontilhado. É sempre aqui nessa barrinha, tá? Então, essa questão aqui é como a anterior, tá bom? Você vai representar no gráfico a quantidade de alimentos e bebidas que foram vendidas pela lanchonete, tá? Só por tirar aqui. No gráfico, cada quadradinho ele representa 50 unidades de bebidas. Veja só que sempre os gráficos têm uma diferença, né? Por exemplo, no gráfico anterior, era ali de 10 em 10, né? Era de 10 em 10, tá? Esse é de 50 em 50. Então, você vai se basear aqui nessas informações, né? Para você fazer o quê? Para você representá-la no gráfico, tá? Então, o nosso gráfico já prontinho vai ficar assim, tá? Quem já fez a atividade, só confere e vê se está certinho de acordo, tá bom? Quem não fez, faça e deixa certinho aí, tá? Na página 48 é também a representação de gráfico, tá? Vejam vocês que esse livro de exercícios complementares, pessoal, tudo que a gente viu no livro, a gente reforça bastante nesse livro. Realmente é um treinamento, né? Para vocês, de fato, compreenderem o que a gente está estudando, tá? Então, é importante que vocês façam todas as atividades com bastante capricho, porque vocês vão estar aprendendo, tá? Porque no livro, ele não tem muitas atividades, né? Tem ali várias explicações, né? E tem algumas atividades. Então, o livro de exercícios complementares, ele realmente é para vocês praticarem bastante. Veja o quanto de gráfico que tem, né? Que nós já fizemos e ainda vamos fazer. Então, é para vocês, de fato, treinarem para ficarem assim, ó, mais craques ainda, tá bom? Então, vamos lá? Pessoal, então, a 48 vai ficar dessa forma, tá? Então, aqui na página 49, a mesma coisa. Você vai fazer a representação dessa quantidade de picolés aonde? No gráfico, né? Seguindo aqui as orientações já dadas antes, né? Então, aqui nesse gráfico, pessoal, é uma sequência de 50 e 50 também. Ou seja, cada quadradinho desse gráfico aqui da página 49 é de 50 e 50, tá? Então, você vai aqui representar o número 200 de maracujá, 650 de uva, 200 de kiwi e 500 de morango. Olha só, então, a nossa representação, tá? Lembrando que vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá? Aqui, Terminei. a representação pintada usando a cor azul, mas vocês podem pintar a cor que vocês optarem aí. Eu quis pintar de azul. Então, pessoal, aqui na página 50, olha só, a gente tem aqui as informações em uma tabela, tá? Então, a partir dessas informações em uma tabela, é que nós iremos representar o gráfico, tá? Ou seja, a gente vai pintar lá certinho de acordo com a tabela. Então, veja aqui, ó, a gente tem convidados e a quantidade de convidados, né? Então, nós precisamos fazer saber diferenciar. Então, tabela de gráfico, tá? Aqui eu tenho um exemplo de tabela. Deixa, ó, isso daqui, tá? É um exemplo de uma tabela.
e a Pro já vai mostrar daí o exemplo do gráfico, né? Então, nós já vimos as informações ali na tabela e agora a gente vai representar aqui no gráfico de colunas, tá? Então, isso daqui, pessoal, tá vendo? Essas barrinhas aqui são as colunas do gráfico, tá? Então, é aqui que a gente representa a quantidade que está sendo informada lá na tabela, tá? Então, é importante que vocês saibam, tabela é uma coisa, gráfico de colunas é outra coisa, tá? Então, aqui a gente pega as informações e coloca aqui no gráfico, tá? Novamente, eu coloquei aqui no meu com a cor azul, vocês podem usar a cor que vocês quiserem aí. Aqui nesse gráfico de colunas, pessoal, vejam que está, cada quadradinho vale 5, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá? É de 5 em 5. Então, cada quadradinho que está pintado aqui vale 5. Ó, número de vizinhos são somente 5, tá vendo? Colegas de escola são quantos? 30, ó. Ele veio retinho aqui no número 30, tá? Então, cada gráfico de coluna, o quadradinho, ele refere-se a um determinado valor. Nós vimos ali em gráficos de colunas anteriores que cada quadradinho valia 50. Nós vimos também que teve alguns gráficos que cada quadradinho valia 10, não é isso? Esse daqui vale 5, cada um. Mas isso varia de acordo com as informações que estão sendo dadas, normalmente na tabela ou mesmo fora de uma tabela, né? Mas é importante que vocês saibam que cada quadradinho desse tem um determinado valor, tá bom? No gráfico de colunas. Aqui na página 51 também é um treinamento, continuando praticando ali as tabelas e a representação nos gráficos de coluna, né? Então, a gente tem uma tabela aqui com as informações e a gente vai fazer o quê? Representar essas informações no nosso gráfico de colunas, tá? A representação no gráfico aí da página 51, da questão 15, a representação no gráfico de colunas vai ficar dessa maneira, tá, pessoal? Quem já fez, dá uma conferida ali, ver se está certinho, tá? Quem não fez, deixa feitinho aí. Feito isso, nós concluímos as atividades que estão na planilha de hoje de matemática. Então, a Pro vai falar um pouquinho em relação às atividades de arte, tá? A atividade de artes, a Pro não vai fazer com vocês, mas eu vou falar o que vocês farão. E eu sei que vocês têm aula de inglês ainda hoje, né? Daqui a pouco. Então, a Pro vai compartilhar a tela de arte e falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina de arte, tá? As atividades de matemática, pessoal, são essas hoje, tá? Então, acho que dá para vocês entenderem certinho ali o que é uma tabela, o que é uma representação num gráfico de colunas, tá? Alguém tem alguma dúvida referente a esse conteúdo? Quer falar alguma coisa? Pode falar, tá, pessoal? Pessoal, nessa unidade, apesar que não foi a Pro que esteve com vocês até agora, né? Mas vocês viram sobre instrumentos. Foi isso, né? E aí nós temos as atividades aqui, que muitas são atividades que vocês deverão, aqui está sendo orientado que vocês façam com a família, né? Então a Pro vai fazer a leitura, eu quero dar uma orientação aqui em relação a uma página específica, mas deixa a Pro fazer a leitura, explicar para vocês, e daí eu chego lá e falo, tá? Então, aqui, ó, vocês vão pesquisar sobre um dos instrumentos de sopro, percussão e cordas estudados até agora. Então, aqueles que vocês viram anteriormente, tá? E vai preencher a ficha, então, sobre esse instrumento que você pesquisou, tá? Então, vocês vão preencher essa ficha aqui. Então, cada aluno vai escolher um determinado instrumento. A diferença é que, como aqui está sendo orientado para fazer em grupo, mas vocês farão aí, cada um vai fazer a pesquisa de um determinado instrumento e vai preencher a ficha aqui. Tudo bem? Tá? Na página 49, então, em relação ao instrumento que você pesquisou e você preencheu a ficha, você vai fazer o quê? Você vai colar uma foto.
desse instrumento, tá? Caso não tenha uma foto, você não conseguiu encontrar uma foto, mas na internet tem muita coisa, né? Você pode desenhá-lo também, tá? Tem que ser ali parecido, né? O mais próximo possível, tá bom? Pessoal, então, ó, a número 1 ficou assim da página 50 do livro de arte. Quais são as principais fontes sonoras utilizadas na música? As principais fontes sonoras utilizadas na música são os instrumentos musicais. Então, a número 2 ficou assim, tá, pessoal? Os instrumentos musicais podem ser divididos em 3 grupos ou famílias, né? Quais são essas famílias? Essas famílias são cordas, sopro e percussão, tá? Na questão 3 tem o seguinte, pessoal, responda nas linhas abaixo qual é o seu instrumento preferido. Depois escreva por que você gosta desse instrumento, tá? Então, essa é uma resposta pessoal, cada um tem um instrumento que é preferido, né? Mas é importante você depois escrever por que você gosta. Por exemplo, o meu instrumento preferido é o violão. Só dessa forma a resposta ela vai estar incompleta. Aí você tem que colocar, eu gosto do violão, por quê? E aí você vai escrever, tá bom? Vocês vão fazer o que está sendo pedido aqui, tá? Destacar do material complementar, então, página 126, os adesivos que correspondam aos nomes dos instrumentos e colar no lugar indicado. Bem fácil aqui, né, pessoal? Violão, saxofone, pandeiro, corneta, chocalho, harpa, aqui a pianica, atabaque, violino, sopro. Não, aqui é outra coisa. Tá. Aqui, pessoal, vocês vão pintar o nome dos instrumentos de acordo com a legenda de cores, tá? Eu queria falar, pessoal, aqui, que aqui na página 52, ó, tem uma orientação aqui, ó, a banda divertida da turma. Chegou a hora de montar uma banda para a turma. Escolha o tipo de instrumento que você prefere tocar, de sopro, corda, percussão, providencie um deles para você. Ele será feito na classe com sucata, né? Materiais recicláveis, tá? Essa atividade aqui, que é a que eu queria falar, que está na página 52, nós não vamos fazer hoje, tá? Então, assim, se for necessário, nós faremos em um outro momento, aí a Pro vai colocar na planilha, vai avisar vocês, vai orientar certinho, tá? Mas hoje nós não vamos fazer, tá? Então, não precisam se preocupar com essa atividade aqui da página 52, tá? Não precisam fazer essa atividade aqui ou qualquer um desses instrumentos, tá? Então, é isso que a Pro queria orientar vocês em relação a essa página, tá? Então, assim, se alguém quiser fazer, professor, eu quero fazer, eu tô com vontade de fazer, tudo bem. Mas não é algo que seja necessário, tá bom? Aqui dessa página, né? Que como não fui eu que montei esse planejamento na semana passada, era a outra professora, então a Pro não viu que tinha sido colocada essa página aí, tá? Então, depois eu vi, mas enfim, já tinha sido mandado. Mas não é necessário fazer, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Só para finalizar essa unidade, tá? Do que nós aprendemos aqui nessa unidade, tá? Então, o que a gente viu nessa unidade? Que existem diferentes tipos de instrumentos musicais, né? Aprendemos também que existem outras formas de produzir música. Por exemplo, utilizar o som do próprio corpo como instrumento musical. Vimos também que nós podemos classificar os instrumentos em famílias de cordas, sopro ou percussão, tá bom? E aí a Pro vai deixar aqui agora as questões pessoais ali que vocês irão completar, tá bom? E depois, daqui a pouco, vocês têm aula de inglês também, tá? Alguma dúvida, alguma perguntinha, alguma coisa que vocês queiram falar, pode falar. Tchau, prof! Depois podem mandar um WhatsApp para a Pro, que a Pro vai estar aqui à Tchau, disposição. prof. Tenha um ótimo dia. Para vocês também, beijos, meus amores. Até Tchau, prof! Tchau, até a melhor parte. Tchau.